telespectadores da internet, com a paz do Senhor. Que todos vocês da internet, do YouTube, vocês que estão sempre vendo os vídeos na internet, que vocês possam ter uma ótima tarde, que Deus abençoe suas vidas. E nesse momento eu irei trazer uma palavra de fé para a sua vida, uma palavra poderosa, que cada pessoa que estiver aí do outro lado, seja lá onde for, que você possa meditar nessa palavra de fé, porque Deus ele vai falar para você através dessa palavra, porque esta palavra, ela não é minha. Jesus, ele quer te abençoar nesse dia. Jesus, ele quer trazer uma palavra para você, porque eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho poder para nada, eu sou apenas um servo de Deus, sou apenas um missionário. E que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa obedecer a palavra de Deus. E a palavra, amados ouvintes, é esta. O tema de hoje é sobre a exortação à vigilância. Eu quero ler para você nessa tarde de domingo. Preste bem atenção nesse momento em que eu vou ler agora. Capítulo 13 de Marcos e o versículo 32. Você que está do outro lado vendo esta palavra, você que tiver uma Bíblia aí na sua casa, pare um pouco e que você possa ler comigo nesse momento essa palavra, que você possa guardar essa palavra, porque esta palavra é um aviso de Deus para a sua vida. Eu quero começar a ler neste momento, no versículo 32. Aqui relata, amados irmãos, assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Eu quero explicar sobre essa palavra. Você que não está entendendo essa palavra é Deus, ele está lhe avisando essa palavra. Ele quer lhe explicar sobre essa palavra, que Jesus está voltando e que você tem que vigiar, porque ninguém sabe que hora que Jesus vem, porque o mundo, ele mudou muito. E a palavra de Deus relata que quando Jesus estiver perto de vir, haverá nação contra nação, reino contra reino, fome, peste e terremoto em vários lugares, ouvirei de guerras, rumores de guerras. Sabe, meu amigo, você ouvinte da palavra de Deus, sabe, o mundo ele mudou muito. Depois que teve guerras, né? Depois que teve atentado terrorista, tudo isso aí, meu amigo, é o diabo. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, leva a pessoa para as trevas. O diabo ele cria caos, mas o meu Deus, ele traz vida com abundância. Jesus de Nazaré, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama, ele quer te salvar, ele quer te abençoar, ele vive. Ele fez milagre no passado e também faz hoje. Basta você pedir, não importa o teu problema, ele vai fazer na tua vida se você confiar nele, se você pedir a ele, se você buscar ele, se você obedecer a ele, ele vai fazer na tua vida. Ele viu o anjo que dá a tua vitória. Pois, amados irmãos, nessa tarde, Deus, ele quer te abençoar, ele quer te ajudar. O problema de muitas pessoas que vivem numa situação difícil porque não quer obedecer a Deus. As pessoas sofrem por quê? Porque não quer dar ouvido a Deus. Porque Jesus, ele liberta, ele salva, ele transforma. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele faz milagre. Jesus de Nazaré, ele ressuscitou um morto chamado Lázaro. Estava há 4 dias. Se Jesus de Nazaré fez esse milagre, o que é que ele pode fazer na sua vida, amados ouvintes? Porque eu digo aqui para você que talvez você não me conheça pessoalmente. Talvez você ligou nesse momento à internet e de repente você se deparou com esse vídeo. Sabe por quê, meu amigo? É porque Deus ele te ama, ele está te convidando para você ser ele como Salvador, para você se arrepender dos seus pecados. Porque Jesus de Nazaré, ele morreu numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele é vencedor, ele venceu a cruz, né? Porque ele morreu por todos os nossos pecados. Quem era para estar na cruz era a humanidade, mas ele teve que morrer numa morte terrível de cruz. E a palavra de Deus diz, meu amigo, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom me convenci. Jesus quer falar para você que ele sofreu. Nenhum ser humano aqui aguenta o que ele passou, mas ele quer dizer que todos nós seres humanos vai passar por luta, problema e dificuldade. Mas isso vai passar, a vitória vai chegar. E a tua vitória vai ter sabor de mel. Né?
essa palavra também, meu amigo ouvinte, é também para a igreja. Vigiai. Há pessoas de dentro da igreja que estão brincando de ser crente. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso. Leve a palavra de Deus a sério. Porque Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus ele não quer que você vá para o inferno, porque o inferno é um lugar terrível. Se a pessoa morrer sem Jesus, o corpo vai para a terra, a alma vai para o ar, ele arranja de dentro, nunca mais verá luz, meu amigo. Isso é triste. Jesus de Nazaré, ele chora quando ele vê um jovem que não quer ele, quando a pessoa desobedece a ele, porque Jesus sabe que o inferno é um lugar terrível. E Jesus ele tem um lugar preparado para você no céu. Morar no céu é um lugar bom, meu amigo. Se você observar, tudo que Deus faz é bonito, ele faz de maravilha. Se você observar, ele fez o céu, a terra, o mar, os peixes, as baleias, fez o sol para governar o dia. Você pode ver que Deus manda chuva. Você pode ver que todo dia é dia, todo dia é noite. Quem faz isso, meu amigo, é Deus, meu amigo. Nem o ser humano consegue fazer isso. Nem o presidente dos Estados Unidos ele consegue fazer isso. Somente Deus. Somente ele é um Deus todo-poderoso. Saiba, meu amigo, minha amiga, que se você está do outro lado, se de repente você se deparar com esse vídeo, aí vem você está com problema, saiba que Deus ele vai resolver teu problema. Se você crê, se você confia em Jesus, não é o homem, não é a família, não é o político, não é o presidente da república, sim, é Deus, meu amigo. Creia, porque eu sou missionário, Deus me escolheu para pregar a palavra. Eu nunca imaginei ser um missionário reverendo. Hoje eu prego a palavra de Deus, estou no projeto libertador, sou uma bênção, meu irmão. Deus quer fazer isso também na sua vida. Quem sabe, meu amigo, que você que está do outro lado, quem sabe que você não vai ser um missionário, um pastor, uma missionária, uma grande cantora, um empresário, um grande pregador da palavra. Talvez você diga assim, poxa pai, para mim não tem mais jeito. Mas Deus ele dá jeito àquilo que não tem jeito, ele abre porta onde não tem porta, ele faz milagre. Quando você nem imaginar, Deus chega e faz um milagre. Porque eu digo aqui para você, meu amigo, que Deus está te vendo. Ele ouve a oração feita por justo pode muito seus efeitos. E eu, missionário Nilton Júnior, tenho orado pelas igrejas, pelos pastores, né? Mas, infelizmente, hoje nas igrejas tem o joio e tem o trigo. Há muitos crentes brincando de ser crente. Meu amigo, pare com isso. Leve a palavra de Deus a sério. Porque o inferno é um lugar terrível, meu amigo. Jesus, ele está dando chance à humanidade. E a humanidade vai de mal a pior. A humanidade está passo largo para ir para o inferno. Deus ele quer ver o bem do ser humano, né? A família é um projeto de Deus. Deus criou o casamento, criou a família, né? E de repente, né, o diabo, né, ele faz dois homens se apaixonando pelo outro, faz duas mulheres se apaixonando pela outra. Isso é coisa do inimigo, meu amigo. Isso é coisa maligna, meu amigo, porque Deus criou homem e mulher para casar, né? Então, o que eu quero lhe falar aqui nessa tarde, muitas coisas têm acontecido no mundo, meu amigo. Terremoto, guerras, coisas terríveis, tudo isso aí é o demônio, é o diabo. Porque o diabo ele é um espírito maligno. Ele denigra a imagem do ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. Ele faz a pessoa nasce homem, que faz a pessoa querer ser mulher. Como é que pode? Nunca vai ser uma mulher. Pode colocar o que for, né? O diabo, ele leva a pessoa para as trevas, faz a pessoa se viciar no crack, na maconha, na cocaína, na prostituição, faz a pessoa roubar, matar, né? Faz político virar corrupto, né? O diabo é sujo, não tem família, porque o diabo na frente de Jesus de Nazaré, ele treme, mas para ele não tem mais solução, porque ele queria ser um Deus. E o único Deus que tem que ser adorado é Jesus de Nazaré, é o Deus Todo-Poderoso. O mundo, ouvinte, está cheio de religiões, mas só quem salva é Jesus. O único que salva é Jesus. Muitos por aí adoram, né, a imagem, né? Mas tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem braço, mas não se mexe. O único que salva, o único que vive é Jesus. Se você meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aberta, isso aqui é Deus falando para a pessoa. Muitas pessoas acham que isso aqui não é nada, acham que é um livro normal, mas isso aqui é um livro poderoso. Esse aqui pode mudar a tua vida. A palavra de Deus pode mudar a tua vida, porque a palavra de Deus é verdadeira. Existe todo tipo de livro no mundo, tudo é passageiro, mas Jesus permanece sempre. Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é ontem, hoje é para sempre. Jesus fez milagre no passado, ele também faz hoje também. Basta você confiar nele e não duvidar da sua justiça, da sua providência, porque Deus é Deus do já. Porque a palavra de Deus diz, meu amigo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele salva. Para você ir até Deus Todo-Poderoso, tem que ser através de Jesus de Nazaré. Creia, meu amigo, nessa tarde, que ele pode fazer na tua vida.
Medite nessa palavra, preste atenção nessa palavra. Você que está do outro lado, talvez quando você ver meu vídeo, eu tenho certeza que muitos vai gostar, eu tenho certeza que muitos vai criticar. Sabe por que você vai criticar? Porque é um demônio na tua vida, para que você não venha aceitar Jesus, para que você não venha prosperar. Mas o meu Deus é maior, o meu Deus é maior do que o diabo. O diabo tem força, mas quem tem poder é Jesus. Então creia, meu amigo, que eu digo aqui para você, nessa tarde, que o inferno é real, o céu é real. O ser humano aqui na terra, ele tem livre-arbítrio que você quiser escolher nesse mundo. Se você quiser ser uma boa pessoa, você vai ser. Se você quiser ser uma má pessoa, você vai ser. Agora saiba que tudo que você fizer, lá na frente tem um resultado. Porque tudo que a pessoa planta, a pessoa colhe. Tudo que, se você fizer o bem hoje, vai acontecer o bem com você. Se você fizer o mal, lá na frente vão fazer o mal para você também. Porque é a lei da Bíblia, é a palavra de Deus que diz. Tudo que a pessoa planta, a pessoa colhe. Se você obedecer a Deus, se você obedecer a palavra de Deus, respeitar a Deus, Ele vai mudar a sua vida. Mas também se você não respeitar a Deus, é só caos na sua vida. É só derrota na sua vida. Meu amigo, entra para dentro da arca, meu amigo. Jesus te convida, venha para a arca enquanto há tempo. Porque ninguém sabe o dia da manhã. Os dias chegam, os meses chegam, os anos chegam, mas ninguém sabe o dia que Jesus vai vir. Jesus pode vir até hoje, né? Porque quando Jesus vir na terra, vai ser como um laço na terra, né? Vai ser como um laço na terra. E Jesus diz que todas as nações, todos os ímpios que se esquecem de Deus vai ser lançado no inferno. Há muitas pessoas por aí, multidões de pessoas que têm se esquecido de Deus, que quer fazer o que quer, é beber cachaça, é se prostituir, é matar, é roubar, coisa que Deus ele não gosta. Porque o salário do pecado é a morte. O que deixa a vida do ser humano é o pecado, né? Então Deus, meu amigo, ele fala através dessa palavra sobre a exaltação, vigilância, vigiai, orai e vigiai, né? Que haja amor no seu coração, meu amigo. Isso também serve até para a igreja. Você que é pastor, você que é um missionário, uma missionária, você é povo de Deus, ame mais, seja mais unido com as pessoas na igreja, porque a união faz a força. Quando tem desunião, não vai prosperar. Só vai prosperar quando há união. E Jesus, ele é amor. Jesus é humilde, meu amigo. Porque Jesus, ele veio salvar todos. Se Jesus fosse um Deus orgulhoso, ele não queria salvar ninguém. Ele só queria salvar aquelas pessoas que ele gostasse. Mas ele veio salvar todo mundo. Até o pior matador, a pior prostituta, o pior drogado, a pior pessoa que comete crime nesse mundo. Deus ama essa pessoa. Agora, uma coisa que Deus não gosta é o que ele pratica, que é o pecado. Como é que pode dois homens estar se agarrando? Como é que pode a pessoa com cigarro, fumando droga, bebendo cachaça? Deus, ele ama a pessoa. Mas pela pessoa praticar essas coisas, Deus não gosta. Deus fica longe e fica fácil para Satanás destruir a vida da pessoa. E Satanás, ele está ao redor do ser humano, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Né? Então, ó, preste atenção, meu amigo, porque o diabo, ele não tem corpo. Ele é o espírito maligno. O diabo, ele tem raiva do ser humano porque você tem corpo, ele não tem. E o diabo tem raiva quando você vai tomar um café ou comer uma pizza ou um almoço com um amigo ou com a família. Ele tem raiva porque ele não pode ir, só você pode, meu amigo. E o diabo tem raiva também porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. É por isso que no carnaval ele faz a pessoa virar mulher. Como é que pode? Porque o diabo cria caos, mas Jesus traz vida com mudança, ele quer mudar a tua vida. Meu amigo, minha amiga, seja lá quem for, a pessoa que estiver vendo esse vídeo, Deus quer te salvar. Venha para dentro da arca. Deus quer mudar a tua vida. Talvez você possa até rir de mim. Talvez você possa nem acreditar. Mas o meu Deus, ele está me usando nessa tarde para falar para você que está aí do outro lado. Né? Ele quer mudar a tua vida. Ria, meu amigo. Ria, minha amiga. Talvez se você não acreditar. Né? Mas se você acreditar, diga amém. Né? Visite uma igreja. Obedeça mais a palavra, obedeça a palavra de Deus. Não é você obedecer ao homem, que o homem não é nada, o homem não tem poder para nada, o ser humano é falho. Mas Jesus, quando ele diz que vai fazer algo, ele vai fazer. Você pode achar até que está demorando, ele vai fazer na tua vida. Porque eu digo aqui para você, nessa tarde, que o meu Deus, ele tem me abençoado. Deus tem me ajudado até hoje. Eu sou missionário, eu prego a palavra, eu sou um reverendo. Talvez as pessoas podem olhar para mim e não dar nada por mim, mas o meu Deus é comigo onde eu for. Ele que me dá poder, porque eu não tenho poder para nada. Ele que dá o poder no nome dele. Né? E nessa tarde, meu amigo, Deus, ele te convida a aceitar a ele como Salvador. Vinde como está aí. Vinde com teus problemas que ele vai mudar a tua vida. E nessa tarde, meu amigo, Jesus,
ele é tão fiel, meu amigo, que ele tá sempre falando com você. Muitas vezes você tá no ônibus, você tá no metrô, tá na cidade, sempre chega alguém que prega a palavra de Deus para você, sempre tem alguém que lhe entrega um folheto. Talvez você olha pro folheto e muitas vezes você pega a massa e joga fora. Tu tá cometendo erro, meu amigo. Porque aquilo ali pode mudar a tua vida, aquilo ali pode te dar livramento e você nem sabe. Deus, Ele é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer numa morte de cruz. Sabe o que Jesus passou, meu amigo? Carregou uma cruz pesada, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele que o sangue desceu. A rainha da Inglaterra, a coroa dela é bem bonitinha, mas de Jesus foi de espinho que o sangue desceu. Sabe o que acontece? Jesus de Nazaré, se ele quisesse acabar com o governador, com o soldado, ele acabava na hora. Mas ele tinha que morrer para o mundo, para salvar a humanidade. Porque quando Deus fez o mundo, fez o ser humano, quando Deus fez Adão e Eva, foi o primeiro ser humano. E quando Deus fez o ser humano, Deus se arrependeu de ter feito ser humano. E Deus disse assim, vou destruir a substância que eu criei. Certo? Mas Jesus teve que morrer numa morte de cruz pela humanidade. Então eu digo aqui para você, nessa tarde, que Jesus de Nazaré, ele está sentado ao lado de Deus. E a mão de Deus está sobre as pessoas. A mão de Deus está sobre aquelas pessoas que estão na prática do pecado. Mas se a pessoa for humilde e aceitar Jesus como Salvador e se arrepender dos pecados, a mão de Deus solta. E Jesus se levanta do trono e derrama seu sangue e a pessoa vai ter uma vida nova. Aquilo que a pessoa praticava, o erro, porque era o diabo que usava a pessoa e a pessoa não sabia. A pessoa não vai praticar mais, vai ter uma vida nova com Cristo. Então Jesus, ele quer que a humanidade se arrependa. Mas infelizmente a humanidade são orgulhosos, são um coração de pedra, né? E isso é muito ruim para você, né? Então Jesus, ele veio para salvar todos. Ele não é orgulhoso, ele é humilde. Ele tem todo o poder. Porque quando Jesus estava aqui na terra, Jesus ele ressuscitou morto, curou cego, levantou pessoas que estavam deficiente físico, né? Fez pessoas se levantar da cadeira de roda. Jesus ele discursava para multidões de pessoas, né? Jesus fazia grandes milagres e hoje faz. E Jesus ele tem poder no céu e na terra. Ele está te vendo. Ele quer ver sua atitude, seu esforço. Talvez você possa até pensar, poxa pai, eu não acredito nisso, mas eu acredito e Deus tem me abençoado. Se você fizer o teste, você não vai se arrepender. O segredo da tua vitória é você obedecer a palavra, né? A oração feita por justo pode ir muitos seus efeitos. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Porque foi como eu lhe falei. Como é que Deus faz uma coisa, o homem não entende. Deus fez a natureza. Você pode ver dentro do fundo do mar cada peixe colorido. A terra mesmo dá frutos. Você olha por céu aquelas estrelas. Deus chama as estrelas pelo seu nome, né? Deus fez o sol, os planetas. Nesse momento está de tarde, né? Daqui a pouco vai chegar de noite. Daqui a pouco está chovendo. Daqui a pouco está fazendo sol. Quem faz isso, meu amigo? É Deus. E muitas vezes as pessoas reclamam e dizem assim, poxa pai, está chovendo muito. Poxa pai, está fazendo muito sol. Isso é Deus. Deus sabe o que é que faz. Você não sabe o que é que está dizendo. Deus sabe o que é que faz. Então o que Deus quer na sua vida, ouvinte, é que você venha ter um pacto, uma aliança verdadeira com Cristo, com Jesus de Nazaré. Porque família, amigos, políticos não tem solução para você. Mas Jesus tem a solução para você nessa tarde. Creia, nessa tarde. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Porque a palavra, ela transforma a vida do ser humano. Você pode até passar numa rua e ver uma pessoa que está na cachaça. Eu vejo muito isso. E de repente você pode olhar para aquela pessoa, seja lá qual for a situação, e você dizer, poxa, para fulano não tem mais jeito. Fulano pode preparar o caixão, não tem mais jeito. Né? Mas Jesus dá jeito àquilo que não tem jeito. Muitas vezes nos hospitais, tá aquelas pessoas com graves doenças. As pessoas podem dizer assim, o médico pode dizer assim, poxa, não tem mais jeito para fulano. O médico desengana. O homem não tem a solução, mas Jesus tem a solução para o problema. Então nessa tarde, meu amigo, Deus está falando para você através de mim. Porque eu não tenho poder para nada, eu não sou nada. Sou apenas um servo de Deus. Quem é maior é meu Deus. Onde Ele mandou pregar a palavra eu vou. Porque ser missionário é fazer missão. Missão está no coração de Deus. Eu nunca imaginei ser um missionário. Muitas vezes eu ia para a igreja. Nunca imaginei pregar a palavra. No começo nunca tinha oportunidade. Hoje eu prego a palavra.
receba o convite, prega a palavra. Por quê? Porque foi Deus que me deu e também Deus quer te dar também. O que é que você quer de bom na sua vida? Deus pode te dar, porque Deus é o dono do ouro e da prata, toda a terra pertence a Deus, esse mundo é de Deus. Tem pessoas que têm fama, dinheiro, riquezas, mas são pobres porque não tem Jesus. Certa vez, eu fui para o enterro de um cantor famoso aqui no estado de Pernambuco. Eu estava até perto do governador Paulo Câmara. E, de repente, um cantor muito famosíssimo estava perto de mim, estava lá o caixão daquele cantor famoso. E, de repente, o cantor, ele disse, olha, fulano está no quarto andar, está tão feliz, e começou a sorrir. Meu amigo, não existe quarto andar. Se ele queira ele aceitou a Jesus, mas se ele morreu sem Cristo, o corpo dele já não existe mais. Mas a alma e o espírito não morre. A alma e o espírito dele está no Hades, lugar de dor e tormento, nunca mais verá luz. Está ali arranjado de dentro. Eu digo aqui para você, né, nessa tarde, que o inferno é um lugar terrível. Não queira ir para esse lugar, né? Queira aceitar Jesus e morar no céu, porque Jesus um dia ele vai arrebatar a igreja, o corpo vai ser transformado para nunca mais morrer. Talvez você não acredite nisso, mas a palavra de Deus ela não mente, ela é a verdade. Tudo aqui que está aqui nessa palavra é Deus falando para a pessoa. Foi como eu lhe falei, que na terra tem todo tipo de livro. Se você vai numa biblioteca, numa loja de livro, está lá. Mas tudo é passageiro, isso aqui, essa palavra é para sempre. Tudo é passageiro, tudo passa, mas essa palavra aqui é a mesma, né? E nessa tarde, essa palavra que eu trouxe aqui para você, para a tua vida, sobre a exortação à vigilância, né? Porque se aquela pessoa que tem uma casa e tem empregados, o patrão, ou seja lá a patroa, e tá ali aquele funcionário, aquela pessoa que trabalha na limpeza, ou seja lá um vigilante, e de repente aquela pessoa avisa a todo mundo que vai fazer uma viagem. Imagina assim, eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, um exemplo. E de repente aquela pessoa prepara tudo, prepara a mala, prepara o carro e vai embora. Mas só que de repente, ele pode chegar de repente e pegar todo mundo de surpresa. Aquela pessoa avisou os funcionários, né? Que faz a limpeza, que está ali na portaria, né? E aquelas pessoas podiam se aproveitar e querer se divertir, porque não tem ninguém na casa. Mas de repente aquela pessoa pode chegar de repente e pegar todo mundo de surpresa. Mesmo assim é Jesus de Nazaré. Jesus ele fala também para a igreja. Também Jesus fala para o ímpio, certo? Porque Deus está longe dos ímpios, mas escutar a oração do justo. Então o que é que acontece? Deus ele fala para a igreja, você que está brincando de segredo, pare com isso. Porque muitos vão ficar. Uma coisa que Deus não queria fazer isso. Uma coisa que Deus não quer fazer. Mas por você brincar com Deus, certo? Por você fazer tudo errado, você vai ficar e muitos vão subir, né? Imagine, tá lá o casal na cama, um assobe, outro fica. Tá o piloto do avião, ele assobe, o avião sai caindo. Tá aquela pessoa trabalhando, um assobe, outro fica. Então o arrebatamento da igreja é real e vai ser a qualquer hora, a qualquer momento. Então se prepare, volte para Jesus enquanto há tempo, certo? Porque o amor de Jesus, ele é tão grande na tua vida que tu nem imagina. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, certo? O Deus Todo-Poderoso. Porque o mundo, ele está cheio de religiões. Muitos adoram animais, adoram a imagem. Maria, ela foi agraciada, mas ela não salva ninguém. Ela teve o Salvador, que é Jesus Cristo. Maria tem que ser lembrada, porque ela é mãe de Jesus, mas ela não tem poder, ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. Você que está do outro lado, meu amigo, você que é um católico, você que adora altas religiões, eu quero te explicar isso. Não é dizendo que eu estou querendo mandar na tua religião, não. Cada um faz o seu. Mas a verdade é essa, só quem salva é Jesus. Tem país que adora animal, né? Lá na Índia tem templos hindus que o pessoal adora rato. Tem país que, na China, que o pessoal adora a imagem de boneco. Tem o vilarejo, tem imagem de Buda, né? É sua religião. Eu não tenho nada a ver com a sua religião. Eu respeito, eu que sou missionário, eu respeito. Mas saber que aquilo ali não tem vida, aquilo ali foi feito como humano. Então só quem salva é Jesus de Nazaré, só quem tem poder é Jesus de Nazaré. É Ele que vai mudar a tua vida. Talvez você nesse momento, você que está assistindo esse vídeo, talvez você venha ficar com muita raiva de mim. Mas eu tenho que lhe falar essa verdade. Que só quem salva é Jesus. Você pode fazer seus rituais, só quem tem poder para mudar a tua vida é Jesus. Certo? E nessa tarde, eu fico muito feliz por gravar esse vídeo, né? Porque é Deus que me deu. E eu quero nesse momento
para terminar essa palavra poderosa, eu quero poder orar pela tua vida, né? Para que Deus venha abençoar a sua vida, seja lá onde você estiver, né? E você estiver na sua casa, prepare um copo d'água, né? Feche seus olhos, coloque sua mão no coração, que eu vou orar pela tua vida. Talvez eu não te conheço, talvez você está me vendo, mas você não me conhece pessoalmente. Mas quem sabe o dia que você vai me conhecer pessoalmente? Quem sabe que eu vou na sua cidade pregar a palavra? Só quem sabe o dia da manhã é Jesus, meu amigo. Certo? Eu quero nesse momento, antes de eu orar, eu quero poder mandar um abraço, mandar a paz do Senhor para os meus amigos do Projeto Libertador, o pastor Marcos Feliciano, também meu amigo Jeremias, né? E também, né, a todos os irmãos cantores do Projeto Libertador. Também o cantor Regis Danese, que é um cantor que eu gosto muito. E nesse momento, ouvinte, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Nesse momento eu oro. Meu Deus e meu Pai querido, Deus que é rochedo, Deus que é fortaleza, Deus criador do céu, da terra, do mar, dos peixes e das baleias. Meu Deus, eu preguei tua palavra, meu Pai. Há milhares de pessoas para que vão ouvir essa palavra, seja no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, seja qual for o lugar, meu Pai. Que o Senhor venha tocar, meu Pai, no coração dessa pessoa, meu Pai. Que essa pessoa possa voltar para o Senhor. Que o Senhor faça um milagre na vida dessa pessoa. Eu não sei, Pai, quem são as pessoas que vão ver esse vídeo. Seja mulher, seja homem, seja quem for, meu Pai. Seja ateu, seja quem crê, quem não crê. Mas que o Senhor possa, meu Pai, entrar na mente dessa pessoa. Que o Senhor possa abrir o entendimento na Tua palavra na vida dessa pessoa. E fazer entender, meu Pai, que somente o Senhor salva, liberta. Que o Senhor está votando, meu Pai, que o Senhor é sério, meu Pai. Que tudo, Pai, o Senhor vai pedir conta, meu Pai. Tudo que as pessoas fazem, meu Pai. Às vezes as pessoas pensam, meu Pai, que morreu, acabou. Não, meu Pai. Porque morreu, segue seu juízo e o Senhor vai pedir conta. Tudo que a pessoa fez, meu Pai. E é muito bom, meu Pai, servir ao Senhor. Porque o Senhor tem me abençoado. Meu Pai, que o Senhor derrama as bênçãos, meu Pai, na vida de cada pessoa. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada igreja, cada pastor, cada ministério. Que o Senhor continue abençoando o Projeto Libertador, deputado federal Anderson Ferreira. Que o Senhor abençoe toda a minha família, os meus amigos, meu Pai. Que o Senhor abençoe para o Brasil, o estado de Pernambuco, para os governantes desse país. Que o Senhor repreenda todo o mal, Pai, nesse país, meu Pai. Veja essa situação, meu Pai, nesse país. Porque que cria o caos, o aperreio, é o diabo, meu Pai. O Senhor quer trazer vida com abundância, felicidade, prosperidade na vida das pessoas. E sabendo, meu Pai, que salva, quem liberta é o Senhor, meu Pai. E nessa tarde, meu Pai, eu preguei tua palavra, meu Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça as pessoas entender essa palavra, meu Pai. Que a pessoa tem que vigiar, tem que orar, tem que estar preparado. Porque quando o Senhor voltar, meu Pai, vai ser de repente, vai ser como um laço na terra, vai pegar todo mundo de surpresa. Então as pessoas têm que se preparar. Tem que se preparar hoje. Porque muitas pessoas, meu Deus, às vezes, meu Pai, quando o crente ele prega a palavra, quando o salvo prega a tua palavra, muitas vezes as pessoas gostam da palavra, gostam da tua palavra. E muitas vezes, meu Pai, as pessoas dizem assim, poxa, Pai, que palavra bonita. Mas quando o crente vai perguntar, você quer aceitar Jesus como Salvador? A pessoa diz não. Porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, que se aceitar Jesus, não vai poder torcer mais pelo time de futebol, não vai poder ir para as farras, não vai poder mais beber cachaça, fumar droga, roubar, fazer coisas erradas, meu Pai. Mas que essas pessoas possam entender, meu Pai, que o Senhor está perto de vir, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo, meu Pai, todas as pessoas, meu Pai, todos os ouvintes, telespectadores, Pai, da internet, do YouTube, do Facebook, pessoas que vão assistir esse vídeo, meu Pai. Em nome de Jesus, livra cada um de todo mal, meu Pai. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que se o Senhor não guardar a cidade, eu vou vigiar a sentinela. Não é a polícia, não é as forças armadas, meu Pai, que protege, meu Pai. Porque foi o Senhor que constituiu as autoridades. Mas quem protege a cidade, quem protege a pessoa é o Senhor Jesus. Porque o Senhor tem anjo, meu Pai, para proteger. Que o Senhor abençoe a todos, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, graças a Deus.